Boa noite, hoje é dia 31, último dia aí do mês de janeiro. E eu fiz, né, como introdução aqui, eu fiz uma série de lives, né, essa semana. O ano passado também fiz e essa semana fiz com os meus irmãos. Hoje eu vou estar fazendo a live aqui sozinha, acredito que a imagem vai permanecer boa. Mas quem estiver entrando aí, bem-vindo, boa noite, né? Seja bem-vindo aqui no meu consultório. Gente, aqui eu estou no meu consultório, então você também é bem-vindo aqui para estar ouvindo um pouquinho aí do que eu vou estar compartilhando com vocês. Então, como eu divulguei, hoje, né, eu vou estar falando aí mais direcionado a psicólogos. Eu sou psicóloga, sou formada há 23 anos, sou casada, né, tenho esse tempo também de casamento. Eu tenho 3 filhos, meu mais velho tem 21, o outro tem 20 e uma filha que já vai fazer 9 anos. E moro em 7 Lagoas, gente, e realizo os atendimentos presenciais aqui. Mas também faço atendimentos online, né? Tanto aqui de brasileiros que estão fora do país, né? Então, a minha área, né, que eu me especializei foi na área de família, tendo terapia, né, de casal, família e também individual, né? Toda forma aí de atendimento. E hoje eu estou encerrando essa campanha do Janeiro Branco. E por que eu resolvi fazer, né, participar dessa conscientização? Primeiro, porque falar de saúde mental é um tema importantíssimo, né, pra gente que é psicólogo, é um tema muito importante, é um tema que é a base do nosso trabalho, nós trabalhamos com a saúde mental, e eu quis aproveitar a campanha do Janeiro Branco e tá levando o conhecimento para as pessoas, com o primeiro objetivo. Primeiro, porque para se fazer terapia, né, para procurar um psicólogo, para procurar uma ajuda, as pessoas precisam, né, ter condições financeiras para pagar um tratamento. E eu inicialmente pensei que eu posso oferecer conteúdos aqui no meu Instagram, né, para as pessoas, para que possamos melhorar a nossa saúde mental. Então, aquelas pessoas que não têm condições, às vezes, de fazer um tratamento, às vezes nós podemos oferecer esse espaço para levar conteúdos para as pessoas. Então, por isso que eu estou dedicando aí esse ano, vou tirar um tempinho para estar fazendo lives para que eu possa contribuir com a sociedade de uma forma de prevenção. Quantas coisas que nós orientamos as pessoas, que às vezes ela seguindo, ela vai evitar problemas futuros. Então, esse é o meu primeiro objetivo, né, de estar falando sobre esse tema aqui, levando, né, um conhecimento a todos. E encerrando essa semana, eu quero estar falando para psicólogos, sei que outras pessoas vão entrar, você talvez vai assistir depois, mas eu quero colocar aqui algumas dicas, né, da importância também do psicólogo estar cuidando da saúde mental dele. Quero ler aqui um poema. Estou procurando aqui um poema que eu achei aqui muito interessante e eu quero aqui ler para vocês. Diz assim, ó, quero começar com esse poema, né, direcionando aqui a minha live para psicólogos e também pessoas que cuidam de pessoas. Quero dar algumas dicas, né? O poema diz assim: pois fica decretado a partir de hoje que psicólogo é gente também. Gente que sofre, que chora, que ama e sente. E às vezes precisa falar. O olhar atento, o ouvido aberto, escutando a tristeza do outro. Quando às vezes a tristeza maior está dentro do seu peito. Quanto a mim, fico triste, fico alegre e sinto raiva também. Sou de carne e sou de osso. E quero que você saiba disso também. E agora que já sabe que sou gente, quer falar de você para mim também? Esse poema é de Ciro Martins, né? E eu, há muito tempo atrás, li esse poema e pensei que ele retrata muito bem, né, o que acontece com os psicólogos. Quantas vezes nós estamos atendendo e a dor, né, o problema, às vezes,
às vezes é maior do que aquela pessoa que a gente está ouvindo. Então, quando a gente fala de saúde mental, é muito importante que aquela pessoa que cuida de outras, no caso, né, tô falando aqui para psicólogos, que também cuide de outras pessoas e cuide de si, né? E a campanha do Janeiro Branco desse ano tem o título A Vida Pede Equilíbrio. E as pessoas fazem essa ideia do psicólogo, né? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não tem problema, né? Quando as pessoas procuram a ajuda de um psicólogo, né? Ou um psicanalista, o que for, as pessoas vêm com aquela ideia, né? Nossa, aquele psicólogo tá tudo bem, a vida dele tá toda direita, tá tudo certinho. E na verdade o psicólogo também é gente que também sofre. E aquela pessoa que cuida do outro, eu quero deixar aqui algumas dicas, né? Fiz uma listinha aqui de dicas, né? Pra gente cuidar da nossa vida emocional e daquelas pessoas que cuidam de outro. A primeira dica que eu dou para as pessoas que querem trabalhar nessa área da psicologia ou cuidar de outras pessoas, a primeira dica é ela se conhecer. Uma das orientações que a gente recebe na faculdade é o psicólogo também cuidar de si, o psicólogo também fazer terapia, o psicólogo também procurar ajuda. Muitas pessoas se assustam quando a gente fala, né, que o psicólogo precisa de outro psicólogo. Aí as pessoas falam, nossa, o psicólogo tá doido, o psicólogo precisa de outro psicólogo. Mas na verdade, para você ter um psicólogo saudável, né, pode ter certeza disso, para você ter um psicólogo saudável, esse psicólogo precisa estar em terapia, conversando com alguém, recebendo ajuda. É importante demais, né, que esse psicólogo cuide das suas emoções. E eu vejo, né, deixa eu baixar aqui. E eu vejo, né, o quanto que é importante a gente ter esse cuidado com a gente mesmo. Porque se um psicólogo não cuidar dele, como que ele vai cuidar de outras pessoas, né? Então essa é a primeira dica. O psicólogo precisa cuidar das suas emoções. O psicólogo precisa conhecer a si mesmo. E para ele conhecer, ele precisa de outro psicólogo, sim, né? Onde a gente troca ideias, fale de si e fale dos seus problemas, assim como eu li aí, né? O poema inicial. Tem também aqui outra dica. O psicólogo também precisa reservar tempo para descansar, para relaxar. Por exemplo, eu estou aqui, né, fazendo essas lives e estou aqui no batidão, né? Que eu tô desde quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, segunda e terça. 5 dias direto aí nessas lives. E é claro, depois que eu terminar essas lives, eu vou dar essa semana, o restante aí eu não vou ter compromissos à noite para descansar, para voltar à minha rotina. Porque a gente precisa investir, às vezes, o tempo necessário, mas também a gente precisa contornar. Se durante a semana foi muito corrido, final de semana tem que descansar. Se teve o final de semana corrido, precisa, né, relaxar. Por quê? Porque se a gente não descansa, a cabeça da gente não tá boa para pensar em soluções, para assimilar o que a pessoa tá falando, né? O descanso é importante, inclusive o sono. O psicólogo, né, para manter a sua saúde emocional, ele precisa também ter o tempo para dormir. Gente, você já pensou, né, o quanto que faz falta se um psicólogo não dormir, não descansar? Como que ele vai ouvir, né? É claro, é inevitável, sono todo mundo tem, né? A gente tem sono, mas já pensou você ter um sono incontrolável? Então, se a gente acumula isso, além de prejudicar o seu trabalho, prejudica você também. Então, é preciso, né? O sono envolve aí o tempo de descanso. O psicólogo, para cuidar da vida, da saúde mental, ele precisa ter esse controle do descanso, né? Outra dica importante para o psicólogo manter a saúde mental, né? Para ele estar bem emocionalmente. Não acreditar que nós temos que parecer que tá tudo bem. Isso é uma coisa, assim, é um detalhe importante. Por quê? Porque a sociedade cobra da gente uma postura de que a gente tá tudo sob controle. Eu lembro aqui, eu trabalho aqui num prédio e que tem uns elevadores. E os elevadores, a Rosa, minha vizinha, ela sabe que vira e mexe esses elevadores dão problema. E eu lembro que uma vez o elevador travou. Eu mesmo já fiquei 20 minutos nesse elevador. E eu tinha uma colega aqui que também ficou presa no elevador. A energia desligou, ela ficou presa no elevador. E como uma pessoa normal, como todo mundo, ela também ficou nervosa dentro do elevador.
E aí depois eu encontrei outra pessoa, né, aqui no prédio, e aí tava todo mundo comentando que o elevador tinha parado de novo, tinha dado uma pane, e que a psicóloga que ficou presa no elevador, pessoal, até pensou que era eu, né? Mas a psicóloga ficou toda nervosa. Aí eu falei assim, gente, por que a psicóloga não poderia ficar nervosa diante de um fato, né? Ficar presa no elevador, no escuro, o elevador parado. Como que a psicóloga não iria ficar nervosa, ansiosa? Então, por isso que eu li esse poema no começo, né? Psicólogo também é gente. E o fato de um psicólogo, né, não passar nervoso, ficar nervoso, ansioso, isso não diminui o potencial dele, não diminui a qualidade do psicólogo. Mas quem tem que saber disso primeiro é o próprio psicólogo. Então eu coloquei uma dica. O psicólogo não acreditar que a gente tem que parecer que é perfeito para os outros. Não, a gente tem que... Porque se a gente pensar nisso, se a gente pensar que para eu ser psicólogo eu preciso me parecer perfeita, que eu não tenho erro, que eu não tenho falha, que eu não erro nada, eu já começo a adoecer. Porque aí eu vou trazer uma carga para mim muito grande de algo que eu não sou. Porque eu sou imperfeita, sou falha. A única coisa que esse psicólogo tem é o estudo científico, é a parte acadêmica, né? É isso que nós estudamos. Mas o fato de ser psicólogo não faz ninguém ser perfeito perto dos outros e não cometer erros. Então, o próprio psicólogo, para manter a saúde mental, ele precisa ter essa certeza dentro dele. Ele não precisa ter que parecer, porque é parecer, né? Porque a gente não é. Ficar pensando que tem que parecer ser perfeito. É importante que a gente saiba nossos limites e deixar transparecer isso quando a gente erra, quando a gente esquece, quando a gente às vezes fica nervoso, quando dá uma má resposta, né? Como eu coloquei o exemplo do elevador aí, fica ansioso, fica com medo, né? Psicólogo é gente, né? E a gente precisa transmitir isso para as pessoas. Então eu coloquei essa dica muito importante. O psicólogo tem que ser o primeiro a saber que você não é perfeito e vai errar e tá tudo bem. Isso não te desqualifica, isso não te diminui no seu profissional. Outra dica dentro disso, não se comparar. Gente, psicólogo, nossa, para cuidar da nossa saúde, a gente tem que ter lá a primeira dica que eu falei, a gente tem que se conhecer e saber qual é o meu dom, para que eu nasci, qual que é o meu propósito, no que eu sou boa, no que é meu, e não se incomodar com outro colega que está se destacando em outra área, porque quando a gente começa a se comparar, a gente começa a adoecer, porque primeiro, a gente começa a se diminuir. Quando a gente começa a se comparar, a gente acha que o outro é melhor, aí já vem aquele sentimento de incapacidade, na hora que você vai atender alguém, você começa a se sentir incapaz, você começa a ficar inseguro. Então, é muito importante a gente não se comparar. E algo que eu falo da comparação, muitas vezes a gente é desleal com a gente mesmo, porque a gente compara os nossos bastidores com o palco do outro. Às vezes a gente vê a pessoa no palco, mas aquela pessoa que está no palco, que está na estrela, que está brilhando, que está fazendo, que está bombando, a gente não conhece os bastidores dela. Às vezes os bastidores dela tá tão difícil, e a gente não sabe, né, como que tá os bastidores. Então eu não posso comparar o meu bastidor com o palco de outra pessoa. Né? Por trás de todo mundo que tá lá na frente, que tá brilhando, que tá bombando, gente, tem um esforço por trás, tem uma energia empregada, tem choro, tem dificuldade, nossa, tem muita luta. Então a gente não pode ser exigente com a gente de querer que a gente tenha a vida inteira o palco do outro. Não, a gente tem que olhar que todo mundo tem seus bastidores. Eu estou aqui, mas você não sabe os bastidores, né? Como que foi a minha vida, como que eu tô aqui, né? Eu tô aqui fazendo as lives, né? Tô toda arrumada aqui, mas os meus bastidores, eu tô aqui de bermuda, tô de short, chinelo. Então, assim, os bastidores ninguém vê, mas eu preciso saber dos meus bastidores. E eu não preciso me comparar com o palco dos outros. Cada um tem o seu espaço. Cada um tem o seu valor, né? E eu gosto de falar isso muito para psicólogo,
porque o trabalho do psicólogo ele é muito solitário, vamos dizer, nós trabalhamos muitas vezes sozinhos, salvo aqueles psicólogos que trabalham em uma clínica. Aí tem uma clínica, vai conviver com outros colegas, aí você tem uma turma. Como eu trabalho todos esses anos em um consultório sozinha, então eu sinto muita falta de fazer amizades com outros psicólogos, de marcar horário para sair, que isso é importante demais, né? A gente saber que o raio de pessoas que eu vou atingir não é o mesmo que o outro colega vai atingir. Às vezes eu nunca vou atingir pessoas que estão lá do outro lado da cidade ou estão lá do outro lado do país, mas o meu colega, por alguma razão, ele vai atingir. Então, eu preciso saber que isso não me faz melhor ou pior que o outro. Nós somos diferentes e nós precisamos, o psicólogo, ter esse entendimento, né? Que nós todos temos o nosso valor e precisamos ajudar um ao outro a crescer. Principalmente porque nós estamos vivendo uma sociedade que está muito adoecida. E nós precisamos ter muito psicólogo. E é importante que eu queira que os psicólogos estejam bem, para que eles estejam atendendo outras pessoas, para que a nossa sociedade seja curada através da vida de outros profissionais. Eu não vou conseguir atender todo mundo. Então o psicólogo ele precisa ter essa noção de que ele não vai conseguir ajudar todo mundo, por isso que nós temos que dividir em outros colegas e não ter concorrência e não ter competição, porque isso nos adoece e ainda não ajuda as outras pessoas, né? E só a gente sabe o preço que a gente paga para chegar onde a gente tá. Por isso que quando a gente vê alguém lá em cima, não vamos nos sentir diminuída, não. Vamos lembrar que para aquela pessoa estar naquele lugar, ela também se esforçou, ela também teve noites sem dormir, ela também estudou, ela também batalhou, né? Mesmo na clínica a gente faz o trabalho e é mais solitário mesmo. Isso mesmo, porque o trabalho do psicólogo ele é muito individual. Você atende uma pessoa, uma de cada vez. Às vezes, né, a gente vê como que é o marketing, né? O marketing, quando você tem um cliente assim, bam, o marketing o que faz? Pega o seu cliente e divulga. Olha, fulano, o cliente de fulano está procurando tal empresa. Na área da psicologia não é assim. A gente pode atender a pessoa que for, nós não podemos divulgar nem com quem a gente atendeu, nem com quem a gente conversou, quem é o nosso cliente. Então, em todos os aspectos, o trabalho do psicólogo ele é muito individual, ele é muito privado, muito íntimo. A gente lida com a dor das pessoas. Então, por isso que é um trabalho que a gente tem que ter muita consciência, ter muita autoestima, ter muito controle do nosso emocional, porque a gente não tem como viver dependendo de promoção. Porque é um trabalho que não dá para se promover, né? É um trabalho íntimo, às vezes a pessoa vem aqui, às vezes a pessoa ela é curada, ela sai resolvida. Se ela te divulgar, muito bem. Mas se ela não te divulgar, o seu trabalho foi muito bom também. Porque a gente não vive de promoção. Então o psicólogo precisa ter muito controle disso. Ele fazer ciente da ética do trabalho, independente se ele vai ter retorno ou não. Agora, aqueles psicólogos que ficam preocupados em se promover, em ser conhecidos, começam a adoecer, porque ficam preocupados com algo que não dá para fazer. A gente não tem como se promover em cima da dor do nosso cliente, né? Então, nós temos que nos contentar e nos sentir satisfeitos por esse resultado que às vezes só a gente vê, né? É uma alegria tão grande quando a gente vê um cliente conquistando algo, não é? E a gente fica tão feliz, então são alegrias individuais. Às vezes não dá nem pra gente compartilhar com outra pessoa da alegria que a gente tem ao ver um resultado tão bonito, né, que as pessoas trazem pra gente. Então eu falei muito bem aí da comparação, né? Pro psicólogo não se comparar, reconhecer seu valor e saber que você é tão importante quanto o colega, né? Independente da fase que tá, porque tudo é questão de tempo. Às vezes aquele que tem menos tempo, né, com certeza, ele tem menos tempo, ele vai ter menos experiência, mas todo mundo vai chegar lá. O que nos difere é o tempo de trabalho, mas todo mundo chega lá porque cada um tem seu valor. Outra dica muito importante que ajuda a saúde emocional do psicólogo é a gente se capacitar. Porque às vezes a gente, né, o psicólogo, ele não se sente às vezes capaz. Às vezes ele sente dificuldade, pega um atendimento, vai trabalhar, eu falo muito da clínica, né, porque é a minha área.
mas às vezes tem psicólogo que trabalha aqui na empresa, trabalha na área jurídica, na área educacional. Então o psicólogo trabalha em diferentes áreas. E às vezes a gente se sente incapaz diante da demanda. Muita gente procura porque as pessoas veem o psicólogo como o que vai resolver todos os problemas. E às vezes a gente se sente inseguro. Para resolver parte da nossa saúde mental, para a gente estar bem, precisa estudar. A gente precisa se capacitar, a gente precisa se ter fundamentos do que a gente está falando, né? Então a gente precisa ter isso, porque a gente se capacitando vai melhorar a nossa autoestima, vai melhorar a nossa confiança no trabalho e isso vai ajudar a gente demais. Então é importante se capacitar e nunca parar de estudar. Eu lembro que, eu não sei quantos anos atrás, não sei se foi 4 anos, não, deve ter mais, uns 6 anos atrás, eu parei tudo aqui, tirei um mês praticamente, 20 dias para estar em Vitória, estudando só sobre sexualidade. Então, há 6 anos atrás, quando eu vi que as coisas estavam evoluindo na área da sexualidade, porque a minha formação ficou lá atrás, né? Eu tenho formada aí uns 24 anos, então olha quanto tempo atrás eu estudei. Então, a gente tem que se atualizar. Então, eu tirei um tempo novamente para estudar a área da sexualidade, até porque o que eu estudei, quantos livros, quantos assuntos que vieram depois, né, da minha formação na faculdade. Então, a gente nunca pode parar de estudar. Então, e quanto mais a gente estuda, mais a gente se fundamenta, mais segurança a gente tem. Tendo segurança, a gente fica bem emocionalmente. Então, o psicólogo ele nunca pode deixar de estudar. Então, eu coloquei aqui, ó, saber que nós, outra dica, saber que nós não vamos agradar todas as pessoas. Nós não vamos agradar. Quanto mais a gente se capacita, mais a gente vai crescendo, vai crescendo. E tem um probleminha que a gente precisa, enquanto psicólogo, saber. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente se desenvolve, é bom porque a gente vai dar um trabalho de qualidade para as pessoas que nos procuram. Mas tem um probleminha que vem por trás. Muitas vezes vai causar, às vezes, inveja nos colegas, muitas vezes vai trazer incômodo, e às vezes a gente não vai ser bem-vindo, porque quando uma pessoa começa a se destacar, começa a mostrar, né, que tá dando resultado, né, incomoda as outras pessoas. E isso não é só na área da psicologia, não. Isso em todas as áreas da nossa vida. Por isso que a gente precisa estar ciente de que tudo na nossa vida tem o ônus e o bônus. É muito bom crescer? É muito bom crescer. Mas quanto mais eu cresço, mais responsabilidade eu tenho. Quanto mais eu ganho, mais compromissos financeiros eu tenho. Quanto mais responsabilidade, coisas eu vou adquirindo, mais eu vou tendo que ter muito mais preocupações. E quanto mais eu cresço, mais responsabilidade eu tenho. Então, o psicólogo ele tem que estar ciente dessas duas coisas. Quanto mais a gente estuda, mais a gente cresce, mais responsabilidades a gente tem, mais pessoas criam confiança e expectativa, e também, do lado negativo, causa muita inveja nas pessoas também. E a gente tem que saber lidar com essas pessoas que às vezes, né, nos olham assim como se a gente estivesse incomodando. Então, o psicólogo vai enfrentar isso também. E isso atrapalha a nossa saúde mental. Porque quando a gente está trabalhando, quantas vezes a gente fica frustrado, né? Com o que algum colega fala, com o que alguém se refere, às vezes, né, prejudicando. Então, isso vai nos afetar. Então, a gente já estamos cientes de que isso pode acontecer, a gente está preparado, né, para as pedradas, vamos dizer assim. A gente precisa constantemente estar se reciclando, porque o mundo não para, né? A gente estuda, quando a gente vê ainda tá faltando assunto. E quanto mais a gente estuda, mais seguro a gente fica, né? E a gente fica mais tranquilo até para trabalhar. Aqui, outra dica. Outra dica que eu experimentei aqui no meu consultório é gostar do lugar que você trabalha. É uma dica tão importante, porque o psicólogo, ele passa muito tempo, né, atendendo pessoas. Aqui é minha segunda casa, meu consultório é a segunda casa. E o ano passado, quando eu completei 20 anos, né, com um incentivo muito grande do meu marido, a gente resolveu fazer a reforma aqui no meu consultório. E aí, gente, foi tão renovador a gente estar num espaço que a gente gosta, que a gente acha bonito.
que é muito bom, né? Vou dar uma viradinha aqui na cama para vocês verem aqui a minha sala. Tô aqui, né, na minha sala. Olha aqui para vocês verem. Tô aqui com copo. Olha a vista que tem a minha sala, gente. E eu tô aqui, a sala de espera não dá para mostrar, né? Mas eu estou num lugar que eu adoro, Então, assim, como é bom a gente, né, estar no lugar que a gente gosta. Então, para você, psicólogo, e que vai atender pessoas que você fica bastante tempo no mesmo lugar, na mesma sala, é importante, né, que você cuide desse ambiente que você tá, né, que você goste do lugar que você tá. Você tá numa clínica, que você goste das pessoas que estão em uma clínica, né? Se você tá numa empresa, goste do trabalho, porque, olha, coisa difícil é quando a gente vai trabalhar num ambiente que a gente não gosta. Então, isso atrapalha a nossa produção no trabalho, né? Então, procura melhorar o espaço que você tá, procura, se não tá bom a clínica que você tá, troca de clínica. Se tá muito estressante, precisa mudar. Então, eu coloquei aqui, né? Gostar do lugar que a gente tá, não importa, né? Se é clínica, se é consultório. Eu fiquei num dilema muito grande se eu permanecia aqui no consultório, eu só ia para alguma clínica, porque clínica você tem envolvido com outras pessoas. Mas a gente precisa escolher algo que tenha a ver com a gente, onde a gente se sente melhor, onde a gente tem mais sossego para trabalhar, onde aquilo não vai trazer estresse, né? Então eu preferi ficar no consultório, mas isso é uma escolha pessoal que tem a ver com cada um, desde que aquela escolha te ajude a produzir muito mais e que você fique bem emocionalmente, né? A outra dica que eu dou é não andar sozinho, né? Quem os colegas que me conhecem sabe que eu sempre falo, psicólogo não pode andar sozinho. A gente tem um grupo no WhatsApp, eu tenho em outros grupos de psicólogos no WhatsApp, e eu fico vendo assim, como é que eu queria marcar encontros mensais, né? Para que a gente saia para comer, para conversar, para falar da nossa vida, para contar nossas experiências, isso é fundamental. Então, o psicólogo, ele precisa ter colegas psicólogos. É claro, nós temos amigos, mas a gente precisa ter colegas que passam, às vezes, a mesma dor, que passam a mesma dificuldade. Isso é muito bom para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, trocar ideias. Quando tem um caso que está difícil, pedir ajuda, né? Então, não andar sozinho, né? Eu coloco assim, ter amigos fragmentados. O que é ter amigos fragmentados? Essa é o que inventei. Amigos fragmentados. Às vezes, você não vai achar um amigo que você vai conseguir falar de todas as áreas da sua vida. Mas você pode ter um amigo que você converse sobre finanças. Você pode ter um amigo que você converse sobre família, sobre filhos. Você pode ter um amigo que você consiga ter mais liberdade para falar de trabalho, porque ele acompanha o assunto. Você pode ter um amigo que fala dos seus posicionamentos políticos. Você pode ter um amigo que fala das questões religiosas, né, das suas crenças. Um amigo que você converse mais sobre viagens, que você goste de conta de viajar com ele. Então, a gente precisa ter amigos. Se você não consegue um amigo que consiga cobrir todas as áreas, vamos arrumar amigos separados, fragmentados, né? Que de toda forma vai te ajudar emocionalmente. Coisa difícil é quando a gente passa por um problema, principalmente psicólogo. Você pode estar com um problema, no outro dia você tem gente para atender. Então, se você tem gente para atender, como é que você vai deixar acumular um tanto de problema? Como é que você vai dar conta de ouvir uma pessoa? Né? Como é que você vai ouvir uma pessoa e a pessoa está com um problema desse tamanho e você está lá com um problema desse tamanho, enorme, e você está lá ouvindo a pessoa com um problema pequeno? Então, a gente precisa ter amigos para que a gente poder dividir e carregar as cargas um dos outros aqui, né? Outra dica, que eu nem coloquei número, viu, gente? Estou falando de dicas aí sem parar. Outra dica, psicólogo precisa pedir ajuda. Quando a gente vê que também a gente não tá bem, a gente precisa pedir ajuda. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É sinal de humildade. Não é fraqueza, é humildade. Quando a gente pede ajuda, a gente está automaticamente dizendo para aquela pessoa que ela tem algo que eu não tenho e que ela pode me ajudar. E o psicólogo, para manter a sua saúde emocional, né? Quando você vai atender pessoas, você precisa também saber que hora que você está precisando de ajuda. Que hora que você está precisando falar. Que hora que você está precisando ouvir. Que hora que você também precisa. Então, o psicólogo ele precisa muito ter essa noção. E eu falo muito dessa questão da saúde emocional,
Porque muitos psicólogos, eles são muito capazes intelectualmente. Mas um psicólogo, ele pode ter o doutorado que for, ele pode ter o conhecimento que for, mas se ele não estiver cuidando da vida emocional dele, a saúde mental, a saúde emocional, ele não vai ser tão eficiente no trabalho, porque ele não está bem. Não tem nada a ver com a capacidade profissional. Então, são duas coisas importantes que a gente precisa buscar. A capacidade profissional, mas também a capacidade emocional de resolver os nossos próprios conflitos e dar conta de todos os dias, né? Não permitir que os nossos conflitos baixe a nossa produção e a nossa atenção ao ouvir a dor da outra pessoa. Então, isso é uma dica muito importante, saber que hora que eu tô precisando pedir ajuda. Outra dica que eu dou pro psicólogo, né? Não só pro psicólogo, mas as pessoas que atendem outras pessoas, essa é uma dica importantíssima que mudou a minha vida. É você descobrir o que você pensa do outro. Qual a imagem que você faz do outro? Se você faz a imagem do outro, o outro que eu falo é a pessoa que você está cuidando. Se você olha para aquela pessoa que você está atendendo e você acha aquela pessoa fraca, se você acha aquela pessoa coitada, se você acha aquela pessoa incapaz, aí você vai se envolver com o problema dela muito mais. Agora, se você atende uma pessoa que, embora ela tenha seus problemas, suas dificuldades, mas você olha para ela e você olha para ela e fala assim: nossa, essa pessoa, ela é capaz. Aí você vai atender, você vai ouvir e você vai embora para casa tranquilo, que você vai saber, fulano vai dar conta, porque ele é capaz. Agora, se eu pensar que ela não vai dar conta, o que eu vou fazer? Eu vou ficar toda hora preocupada com a vida do outro, porque eu vou ficar pensando que ela não vai dar conta da vida dela. Então, isso vai me adoecer e também não vai ajudar a pessoa, porque cada um tem que resolver os seus problemas. Cada um resolve os seus BOs, né? Vamos dizer assim. O que o psicólogo faz não é ir lá na casa resolver o problema da pessoa. O que o psicólogo faz é ajudar a pessoa a encontrar forças, estratégias, meios, recursos para ela resolver a vida dela. Até porque os problemas, eles são enfileirados, eles ficam no fila. Você elimina um, já tem outro. Você elimina um, já tem outro. Então, a gente tem que ajudar a pessoa a encontrar a descoberta de como resolver os seus problemas. Porque senão ela vai estar sempre precisando de ajuda, para cada hora tem um problema na fila. Então a gente precisa saber, né, que a gente precisa dar condições para a pessoa resolver os próprios conflitos dela. Como? Acreditando que ela é capaz. Isso ajuda ela e isso ajuda eu também, né? Porque nós não podemos carregar o problema dos outros. Outra dica, o trabalho, né, do psicólogo não envolve só atender pessoas. Quem tem um consultório, quem trabalha numa clínica, numa empresa, em qualquer outro lugar, né, a gente sabe que tem uma partezinha chatinha, né, do consultório, do trabalho, que é a parte de contabilidade. A gente precisa prestar contas, a gente precisa ter as planilhas das coisas, as contas pagas, a gente precisa, né, lançar as notas fiscais para quem, né, dá nota fiscal, quem dá recibo. A gente tem que ter o controle da parte, né? Então tem a área aí que é da contabilidade, tem a área que é do marketing, que hoje é tão importante, né? A gente também se divulgar, as pessoas conhecerem nosso trabalho. A gente não é capaz de fazer tudo. Então, uma outra dica importante para ajudar a gente a resolver nosso emocional é a gente delegar tarefas. Fazer uma listinha de tudo que eu preciso. E eu começar a selecionar. Isso eu dou conta, isso eu não dou. Isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo. Eu vou perder muito tempo para fazer isso. Na minha vida eu conto muito com a ajuda do meu filho Felipe. Nossa, ele me ajuda demais fazendo as planilhas, me ajudando, né, a lançar os dados. Nossa, ele faz tudo de uma rapidez, coisa que eu vou passar o dia. Ele senta 1 hora, ele faz para mim. Então, a gente pode dividir, contar com pessoas, porque isso me alivia, emocionalmente me libera para outras coisas, né? Outra área, né, uma dica, né, que eu coloco aqui é ser gente com a gente mesmo. Nós precisamos ser mais generosos com a gente. Porque às vezes a gente é humano, a gente usa essa palavra, né, fulano é tão humano, a gente é humano com as pessoas de fora, mas às vezes a gente não é humano com a gente mesmo. E ser humano também com a nossa própria família. Então o psicólogo, ele tem que cuidar
das pessoas, né, que procuram, mas a gente precisa cuidar dos nossos. Isso faz parte da nossa saúde mental. Se a gente não cuida da nossa família, né, de quem é casado, quem é solteiro, que cuida dos pais, que cuida do irmão, que cuida da família, se a gente não cuida, a nossa família também vai ter problema e aquilo vai nos afetar. Gente, coisa que mais afeta qualquer pessoa é quando a gente está com problema na família. E às vezes, quando a gente está tudo bem, a gente não cuida da família, porque está tudo bem. Aí a gente não cuida. Mas na hora que tem um problema lá familiar, é aquilo que mais afeta o nosso trabalho. Então, para cuidar da minha saúde emocional, cuidando da minha família, eu estou cuidando de mim, porque aquilo vai voltar para mim. Nenhum psicólogo vai ter cabeça para trabalhar com um filho mal no hospital, gente. Né? Porque o psicólogo também é ser humano. Se tiver algum problema de saúde e tudo mais, a gente não vai ter cabeça para trabalhar. E eu posso dizer esse assunto com propriedade, né? Porque algumas pessoas sabem que eu tive um filho especial. Hoje ele tem 20 anos, né? Hoje eu colho muito do trabalho e do esforço. Hoje as pessoas me veem trabalhando, me veem dedicada no trabalho, passando horas aqui, mas não foi assim, né? No momento que meu filho era pequeno e precisou de mim, não era minha prioridade trabalhar. Minha prioridade era cuidar do meu filho. E uma outra dica que eu dou, muito legal, que eu sempre falo quando eu conto da experiência que eu tive com meu filho, é o fato de quando eu tive meu filho, eu tinha duas opções. Quando eu tive meu filho especial, e ele veio com muitas dificuldades, né? Com muitas limitações, eu tinha duas opções. Ou eu ficava em casa só para cuidar dele, ou eu voltava a trabalhar. E eu resolvi fazer as duas coisas. Eu resolvi trabalhar e resolvi cuidar dele. É claro que cuidar dele era a minha prioridade. Mas uma das coisas que me ajudou muito na minha vida emocional, que me deu equilíbrio e me deu estabilidade, foi ter voltado a trabalhar. Hoje eu olho para trás e eu olho e falo assim, que bom que eu não desisti do meu trabalho. Que bom que eu enfrentei o problema que estava diante de mim e eu não deixei de trabalhar. Porque o trabalho como psicólogo é um trabalho muito rico. É um trabalho muito rico, porque as pessoas não têm noção o quanto que a gente é abençoado ao atender pessoas. O quanto que as pessoas falam coisas que são dicas ouro para a vida da gente. Então, o que eu penso dos clientes, eu não penso que eles são fracos, eu não penso que eles não sabem nada. Não, eu penso que cada um tem o seu valor. E que áreas da nossa vida estão com problemas. Eu vou ajudar algumas áreas. Mas tem pessoas que têm áreas na vida que está muito melhor que a minha. Muito mais resolvida que a minha. Então, quando a gente vê pessoas assim, a gente se anima, né? E eu lembro que quando eu tinha meu filho lá em casa com um problema limitado, quantas vezes, gente, que eu atendi diante de um problema tão grande, por exemplo, de um diagnóstico que meu filho não ia andar, não ia falar, não ia enxergar. E às vezes eu atendi uma mãe que estava muito mal porque o filho tirou uma nota, tirou 8, tirou uma nota, ou porque aconteceu alguma coisa na escola, uma coisa mínima. Para mim eu pensava, meu Deus, eu daria tudo para ter um filho que tirasse 5, tirasse 6. Mas essa é a minha história, não é a história da pessoa. Mas ouvindo aquela pessoa me fazia valorizar a minha história, né? Quantas pessoas às vezes têm um problema maior que o meu, menor que o meu. Então atender pessoas, gente, é uma riqueza tamanha, que as pessoas não têm noção. Porque quando a gente atende o outro, a gente começa a se ver. Porque uma das coisas que a maioria das pessoas fazem é isso, né? Quando a gente tem um problema, o que a gente faz? A gente se fecha. A gente acha que é só a gente que está com problema. E quando a gente se abre para as pessoas, a gente descobre que todo mundo tem problema e um ajudando o outro. Então, a gente, né, eu coloquei isso como uma dica, né? A gente ser gente com a gente mesmo, ser humano com a gente, cuidar da nossa família, né? Parar o que tem que parar às vezes, né? Porque tudo isso reflete no nosso emocional. Outra dica que eu dou, o psicólogo, ele precisa reconhecer seus limites, como eu já falei lá anteriormente, mas ele precisa saber quais os casos que a gente pega para atender que mexe com a gente. Então, o psicólogo precisa ter esse cuidado. Quando ele pega um caso, que aquele caso está mexendo com ele, talvez aquele caso não é para atender. E a gente, enquanto psicólogo, tem que saber dos nossos limites.
né? Porque se a gente pega algo que não vai ser bom, nós que vamos ficar prejudicados no nosso emocional. Muitas vezes, casos que nós estamos passando algum conflito, e quando a gente pega uma pessoa com o mesmo conflito que a gente está passando, às vezes aquilo ali não vai fazer bem para mim. Vai me demandar muita energia para dar conta daquele caso. Então, é uma dica que eu dou. Reconheça seus limites. Comece a observar se você realmente dá conta de pegar aquele caso que você está pegando. Outro item importante para psicólogo, né? Finalizando aqui que a minha listinha tá grande, faltam só 2 itens. Eu anotei aqui, ó, cuidar das finanças. A parte financeira também traz muito estresse, porque a gente vai lidar com a pessoa que vem, a gente vai receber da pessoa, é o investimento que ela faz, o investimento que eu faço. E uma das coisas que eu aprendi, né, enquanto psicólogo, e dou essa dica, né, para as pessoas aí, para os psicólogos que atendem, a gente tem que ter um certo controle nesse atendimento voluntário. Eu já vivi muito essa experiência de atender voluntariamente. Hoje eu não atendo voluntário totalmente. Eu sempre peço para aquela pessoa, se eu vou atender de forma voluntária, eu sempre vou querer saber o que aquela pessoa pode fazer para valorizar aquele atendimento que está sendo feito para ela. Porque muitas vezes o trabalho, você pode até atender uma pessoa, você pode atender voluntário, mas a pessoa não vai às vezes mudar de vida. Então não adianta você às vezes investir um tempo em uma pessoa que não quer. Uma pessoa que não tem iniciativa. Você vai ficar lá atendendo ela, conversando, porque o efeito do trabalho não é o psicólogo só que vai fazer o trabalho. O efeito é o que a pessoa faz por ela. Então, se uma pessoa ela vai procurar uma ajuda, se ela procura um atendimento, e ela não está disposta a investir um nada, significa que ela também não vai investir nela. Então, se ela não vai investir nela, você já vai saber que aquela não vai vir resultado. Porque o resultado vem quando você ouve e você faz algo por você. Então, o psicólogo, você, psicólogo, tá me ouvindo, né? Eu, inicialmente, na minha carreira, eu ouvia os professores falando, não atenda voluntário, não fica atendendo um monte de gente de ajuda, porque às vezes você ajuda e a pessoa não valoriza. E depois eu passei a entender por que as pessoas não valorizam. Porque quando a gente não entra com nada, a gente também não tem motivação nenhuma nem para fazer pra gente. Se a gente não faz pelo outro, a gente não paga por aquele trabalho, não vai fazer por mim. Então, psicólogo, quando for atender, né, cuide disso, porque isso depois te gera estresse. Ficar atendendo direto, voluntário, sem você ter um retorno, e depois você vê que aquela pessoa não muda de vida e aquilo não arruma, você depois fica mal achando que você que é o incompetente, porque a pessoa não evolui. Então, para cuidar da sua saúde mental, da sua vida emocional, inclua também, né? Receba um valor justo do seu trabalho, porque aí você vai se sentir valorizado, você vai se sentir recompensado, cada vez você vai até se dar mais. E aquilo ali não vai deixar você frustrado por você não receber aquilo de valor que você investiu, né? Até mesmo porque a gente estuda há muitos anos, né? Numa faculdade, e a gente precisa se sentir valorizado, né? No trabalho que a gente realiza. E um dos últimos itens aqui é entender a história do outro. A gente precisa entender a história do outro, aquele momento. A gente também não fica mal quando o cliente, né? Ele realmente desiste do atendimento, não quer mais, né? Então, são vários motivos. Muitos psicólogos, às vezes, ficam mal, porque o cliente desistiu, porque o cliente não veio, porque o cliente não quer, porque o cliente escolheu outro profissional. Então, isso tudo atrapalha o nosso emocional, se a gente não estiver bem. Então, o psicólogo precisa cuidar da sua vida emocional, porque todas essas coisas interferem e faz a gente ficar, muitas vezes, frustrado e mal. Então, eu passei aí várias dicas, né? Para o psicólogo que está me ouvindo, ou para aquelas pessoas que cuidam de pessoas, ou até mesmo os clientes, né? Quantas pessoas que procuram psicólogo e muitas vezes ficam do outro lado achando que na vida daquele psicólogo tá tudo bem. E como eu disse naquele poema, né? Psicólogo também é gente. E como última dica para encerrar, né? E aproveitando e respondendo, né? Depois a pergunta aqui que foi feita, a última dica que eu dou, fundamental. O psicólogo, todo psicólogo tem direito a ter seu time de futebol. O psicólogo tem direito a ter a sua comida predileta. O
o psicólogo tem as suas preferências de viagem, o psicólogo tem direito a escolher tantas coisas. E uma das coisas que o psicólogo também tem direito é escolher a sua espiritualidade. E muitas vezes as pessoas acham que o psicólogo não pode ter uma escolha da crença que ele tem. É de direito do psicólogo escolher entre tantas coisas a espiritualidade. Até porque a espiritualidade, ela faz parte do ser integral do ser humano. O ser humano, ele é formado por várias áreas, inclusive a espiritual. Quando a gente não cuida da nossa vida espiritual e da nossa espiritualidade, também fica uma área da lacuna na vida da gente. E o psicólogo, ele pode escolher a espiritualidade que ele quer seguir, independentemente dos seus clientes. Às vezes, quantas vezes o psicólogo, ele tem uma crença, o seu cliente tem outra. Isso não atrapalha. E o psicólogo tem que ser o primeiro a acreditar nisso e saber disso. Muitos psicólogos ficam com receio de falar para o cliente, porque às vezes o cliente pergunta: qual que é a sua religião? Qual que é a espiritualidade que você segue? Muitos psicólogos têm receio de dizer qual é a sua crença e achar que aquilo ali vai prejudicar, né, o seu cliente. É claro, isso às vezes prejudica, mas prejudica o cliente. Se o cliente tem preconceito, se o cliente tem dificuldade, se o cliente tem receio, né? Quantas vezes eu, nesse período de político, eu atendi pessoas que falaram assim: Ana Ruth, eu estava indo em uma psicóloga, mas depois que eu vi a psicóloga se posicionando na rede social de determinado partido, eu não quero mais essa psicóloga. Olha pra você ver como que isso acontece, né? Da mesma forma como acontece com a área da religião, né? Às vezes a pessoa fala: não, eu não vou no psicólogo porque ele segue tal religião. Gente, mas o psicólogo tem um direito como constitucional, porque ele é um cidadão. Ele tem o direito de fazer as escolhas dele. É claro, a gente, enquanto profissional, a gente não pode induzir os clientes a ter uma crença que a gente tem. Isso é antiético. Mas o cliente também precisa saber e separar que, além de ser um psicólogo, eu sou um cidadão e eu também tenho meus direitos de fazer as minhas escolhas pessoais para a minha vida. Não são escolhas para impor no meu trabalho. Mas quem precisa saber primeiro disso é o próprio psicólogo. Ele precisa ter essa confiança. Por quê? Porque a espiritualidade ajuda muito a nossa vida. Ela faz parte da nossa vida. Então, qualquer psicólogo não tenha medo de assumir a sua espiritualidade e buscar a sua espiritualidade. Ela é fundamental para a gente viver emocionalmente bem, né? A gente ter uma crença, ter uma fé, acreditar, né, em Deus, acreditar que existe uma pessoa que está acima de mim, que eu tenho meus limites, que tem alguém que pode mais que eu. Que coisa boa quando a gente vive sabendo que nós não vamos resolver o problema de todo mundo, mas nós sabemos de alguém que pode resolver. E isso é que dá tranquilidade emocional para um psicólogo atender alguém. É ele saber que ele faz parte de um processo, mas ele não é a solução para a vida das pessoas, né? A solução vai continuar sendo Deus e a segunda solução é a própria pessoa que vai buscar solução para a vida dela. Então, eu falei todas as dicas que eu me separei aqui para estar falando, né, com vocês. E aí eu recebi uma pergunta aqui, né, falando como paciente, a Solange aqui, ó, falando como paciente, super concordo, tem que haver empenho de ambas as partes. Exatamente, Solange, e precisa haver, porque senão não tem resultado, né? Não é só o psicólogo que tem que ajudar, né, que tem que envolver nesse processo, o cliente também precisa participar. E o psicólogo precisa ser o primeiro a saber disso, porque é ele que não pode trocar de lugar. É ele que não pode pensar que ele é a solução do problema das pessoas, né? E cada um tem que viver o seu processo. E aí tem uma pergunta que foi feita aí, dizendo: qual é o maior desafio do profissional, né? Então eu responderia como uma boa psicóloga, né? Que todo psicólogo ele vai responder: depende. Psicólogo não trabalha na área das exatas, né? Então, como o psicólogo, eu falo assim, a área da psicologia ela é oposta à exata, a exata é 1 mais 1 é 2. O psicólogo não, tudo é depende. E eu vou com essa também, né? O maior desafio
do psicólogo vai depender do contexto de vida dele. Talvez para mim é um desafio, para o psicólogo, né? Para o Luzimar, para a Rose, que é minha vizinha aqui, para a Juliana, que entrou, Michele, cada um vai ter um grande desafio, né? Mas eu penso que se a gente for resumir no geral um desafio que nós todos psicólogos temos, é a gente não deixar se envolver, né? E achar que nós somos a resposta para a vida das pessoas. Eu penso que o maior desafio é a gente não cair nessa armadilha, porque muitas vezes a gente recebe elogio, muitas vezes a gente recebe feedbacks e a gente vê muitas vezes o resultado, ou às vezes o contrário, às vezes a gente vê pessoas reclamando ou falando que não está mudando. Então, o grande desafio do psicólogo é ele saber que ele é um meio, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta, ele é parte do processo. O psicólogo ele não é todo o processo. O psicólogo ele é um articulador, né? Ele é um facilitador. Ele entre tantas características, né? O psicólogo ele é alguém que vai ser o meio, que vai levar a pessoa na resolução do problema. E o maior desafio é o psicólogo não cair nessa armadilha, achar que ele é capaz de fazer tudo pelas pessoas, né? E a gente, tendo esse reconhecimento, a gente vai se tornar mais humilde, a gente vai ser muito mais assertivo, né? A gente vai ter mais leveza para trabalhar, a gente não vai viver nessa exigência com a gente e com os outros também. Então, gente, quero encerrar aqui a live, né? Me comprometi comigo mesma de fazer a live em 1 hora, para não passar do tempo. Quero agradecer, né, as pessoas que entraram, aquelas que estão aí me assistindo depois, né, do ao vivo. Essa live vai ficar gravada aí, você pode depois voltar, os psicólogos que ouvirem podem depois anotarem lá as dicas que foram dadas, pessoas aí que vão ajudar pessoas, né? Quero agradecer muito você e para aquelas pessoas que vão ouvir aí que são psicólogos, se quiserem depois futuramente participar da mentoria, eu dou uma mentoria para psicólogos, né? Envolvendo supervisão, mas mentoria tanto para aqueles que estão começando e principalmente mentoria para aqueles psicólogos que são cristãos. Por que eu falo dos cristãos? Não porque existe uma diferença, mas porque é a minha experiência. Como eu sou cristã e atendo há tantos anos, convivo no ambiente religioso desde criança, então eu dou mentoria para psicólogos que são cristãos, para saber como agir, né? Para não misturar também a terapia com igreja, para não misturar o momento do processo terapêutico, não misturar como se fosse algo religioso. Então, eu dou mentoria para psicólogo unicamente pela experiência que eu tenho em separar aquilo que nós trabalhamos dentro da psicologia e aquilo que nós somos fora desse ambiente de trabalho, aquilo que eu sou como cristã, os meus valores pessoais e separar da minha ética aqui profissional. Então, aqueles psicólogos que estão me ouvindo, que quiserem fazer parte, né, dessa mentoria, é só entrar lá na minha bio, tem um lugarzinho lá, você entra no grupo lá do WhatsApp, que esse ano eu vou estar abrindo 2 turmas aí, uma no primeiro semestre, outra no segundo, dessa mentoria, né? Explicando todas essas questões espirituais, as religiões que tem, muitas coisas, né, que influenciam, quantos clientes que estão muito comprometidos até mesmo com a questão da religiosidade, quanto que trava as pessoas. Então, eu quero abordar esse assunto com você e ajudar os primeiros passos para quem está começando e contribuir com aqueles que estão mais lá na frente da profissão, tá bom? Então, essa minha live aí foi destinada aos psicólogos. Agradeço muito, né, os clientes aí, né, que participaram, que entraram. Então, eu agradeço. Nós estamos terminando a campanha do Janeiro Branco. Fiquem com Deus, boa noite. Agradeço todo mundo que entrou, quem entrou depois, assiste a live aí que vai ficar salva. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!